Se você trabalha com negócios alimentícios, pode ser um restaurante, pode ser uma marmitaria, pode ser uma hamburgueria, pode ser uma confeitaria, qualquer coisa que envolva ingredientes e alimentos, você precisa conhecer essa planilha, que é a planilha de inteligência em negócios alimentícios. Com esse material que eu vou te mostrar, você consegue fazer desde a precificação de pratos, desde a precificação de produtos, até mesmo simulação de quanto que você precisa vender para chegar em um lucro, até mesmo quanto que você precisa comprar para dar conta de desovar tudo aquilo que você está projetando de venda durante o mês. Eu vou te mostrar exemplos práticos dessa planilha e caso você se interesse por esse material, você consegue adquiri-lo por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Como nós vamos fazer um estudo completo, inclusive de precificação, você precisa inserir algumas coisas que não são tão óbvias, como por exemplo, o custo fixo do seu negócio. Você precisa parar para pensar em quais são aqueles custos em valor que, independentemente de você vender um ou vender 1000 pratos, vão estar sempre ali sem variar. Então, por exemplo, eu citei o aluguel, condomínio, internet, água. E os valores eu coloco todos aqui. Além disso, você precisa inserir qual que é o faturamento estimado do seu negócio mensal para que eu consiga saber, a planilha automaticamente faça o repasse desses custos fixos no seu preço para que você não tenha prejuízo. Além disso, você precisa conhecer também os seus custos variáveis, que são aqueles custos percentuais que vão existir em cada venda que é feita. Então, por exemplo, a maquininha no valor de 12%, impostos no valor de 10%. Tudo isso aqui impacta diretamente o seu valor vendido. Então, são valores percentuais que se você vendeu por 100, 12% e 10% vão comer o seu valor. Então, por isso que você precisa colocar esses custos variáveis aqui. Insira todos eles que a planilha automaticamente vai fazer o repasse disso lá no preço. E aí nós começamos agora com o cadastro de medidas e olhar um pouco mais o negócio. Como eu vou cadastrar ingredientes, vou cadastrar quantidades, vou cadastrar preço de ingrediente, eu preciso colocar medidas de negócio. Então, coloquei aqui já, pré-cadastrei quilo, gramas, litros, quantidade, mas é óbvio que se você for utilizar, você pode cadastrar outras medidas que são típicas do seu negócio, que tem a ver com os ingredientes, para que você consiga usar da maneira adequada. Nós vamos utilizar isso aqui na hora de cadastrar ingredientes. Você vai ver como que fica bem bacana e claro como nós temos as medidas aqui. E a partir de agora nós vamos colocar a mão na massa para fazer um exemplo de cadastro de um produto alimentício. Eu vou usar como exemplo o hambúrguer. Então eu vou ter um hambúrguer que eu vou colocar apenas o pão de hambúrguer, um hambúrguer, vou colocar o queijo e vou colocar um ovo, tá? Então esse vai ser o meu hambúrguer. Eu tenho os ingredientes já cadastrados aqui. Por exemplo, o ovo já está cadastrado. O pão não é necessariamente o pão de hambúrguer, é um pão francês. Então eu preciso cadastrar outros ingredientes aqui. Então para cadastrar eu vou te mostrar como que você faz. Tem que vir nessa aba aqui, você coloca o nome do produto, coloquei pão de hambúrguer, vou colocar aqui também um queijo prato e vou colocar aqui também o próprio hambúrguer. E aí você tem que inserir qual que é a referência de medida. Então eu vou colocar aqui em quantidade, o queijo prato também em quantidade e o hambúrguer também em quantidade. Eu vou falar que um pão de hambúrguer é R$ 2,50, a título de exemplo. Uma fatia de queijo prato vai ser R$ 2,00 e um hambúrguer vai ser R$ 5,00. Essa é a informação que eu tenho que colocar. Com isso, a planilha sabe quanto que custa esse ingrediente que você está colocando. E aí na hora que você inserir lá na ficha técnica do prato, quais são os ingredientes que vão em qual quantidade, eu já sei qual que é o custo que eu vou ter naquele produto que eu estou fazendo. Então, de forma bem simples, você consegue preencher os dados aqui no cadastro de ingredientes. Depois de cadastrar os ingredientes, nós vamos cadastrar o nome dos pratos nessa aba aqui. Você não vai ainda cadastrar quais são os ingredientes que fazem parte daquele prato. Você só vai cadastrar o nome do prato, que eu vou chamar de hambúrguer simples, e aí você pode dar o nome que você quiser. E qual que é a margem de lucro que eu quero nesse prato. Então, quanto percentualmente em relação ao preço de venda eu quero lucrar. Ou seja, você vai vender por X reais e você já sabe automaticamente, com a margem que você definiu, quanto que vai te sobrar limpo, depois de pagar todos os custos aqui. Então, vou colocar uma margem de 25%. Então, no momento, eu cadastro o nome do prato e quanto que eu quero de margem. E aí, a partir daqui, a planilha, com as informações que eu for colocando, já vai calculando e precificando esse hambúrguer simples. Para conseguir precificar esse hambúrguer simples, eu preciso fazer a ficha dele. E a ficha eu faço nessa aba aqui. Então, nessa aba de fichas de pratos, eu posso inserir o nome do produto. Então, o nome do prato vai aparecer aqui todos os que você cadastrou, como por exemplo o hambúrguer simples. Eu coloco ele nessa primeira coluna e depois eu insiro todos os ingredientes um debaixo do outro.
Conforme eu vou inserindo os dados, o ato de eu não inserir mais dados aqui no nome do prato, a planilha vai saber que se deve àquele prato que eu inseri inicialmente. Então, por exemplo, hambúrguer simples. Eu vou colocar os ingredientes. O pão de hambúrguer, vou colocar o queijo prato, vou colocar o hambúrguer e vou colocar o ovo. E na coluna da frente, aqui em quantidade, você vai inserir quanto de cada um desses você está utilizando para fazer esse prato. Então, é um pão de hambúrguer. Eu vou colocar 2 fatias de queijo prato. Eu vou colocar um hambúrguer só e vou colocar um ovo. Conforme você vai mudando aqui, a planilha vai mudando também. Eu posso fazer com 2 hambúrgueres, eu posso fazer com 2 ovos, mas o meu prato está pronto dessa forma. E aí você percebe que nas colunas da frente, que você não vai mexer, a planilha já vai fazendo todos os cálculos para que você tenha de fato quanto que custa esse hambúrguer simples. E aí, se eu voltar aqui no cadastro de pratos, ele já tem para mim o preço final desse produto. Então, olha só, eu coloquei uma margem de 25% e ele está falando para mim que o custo para mim, para eu montar esse prato, é de R$ 12,58, porque com base no que eu coloquei aqui, custa R$ 12,58 para eu fazer esse hambúrguer. Aí depois eu vou repassar todos os custos fixos, variáveis, para chegar no preço de venda de R$ 42,56. Então você precisa vender esse hambúrguer simples a R$ 42,56 para pagar todos os seus custos, custo de produto, percentual de custo fixo e variável, e te sobrar de lucro 10,64. Que é 25% do preço de venda. Então você já tem precificado de forma muito simples esse hambúrguer. E aí como que funciona? Eu vou vender a R$ 42,56 e vou lucrar R$ 10,64. Como que o dinheiro vai se perdendo ao longo do percurso? Você consegue ver isso nessa aba aqui, preço do prato. Você seleciona o prato a analisar aqui, o hambúrguer simples, e ele te mostra, ó, você vai vender a R$ 10,56, mas você vai perder 22% nos custos variáveis, que são aqueles que você inseriu aqui. Depois, o custo do seu produto é R$ 12,58, você perde mais R$ 12,58. E os custos fixos são R$ 9,98. Por quê? Porque em cada venda que eu faço, eu tenho que pegar uma partezinha daquela venda para guardar numa poupancinha para que no fim do mês eu tenha dinheiro para pagar todo aquele custo fixo que eu informei. Se você não fizer isso, você vai ter prejuízo. Então, por isso que a sua precificação precisa levar isso em conta. E aí, no fim, sobra R$ 10,64, que é o valor de lucro, que é exatamente 25%, que é a margem que você colocou na entrada. Então, até o momento, nós já temos uma precificação bem bacana e muito simples para o seu produto alimentício. Outra coisa bem legal que a planilha tem é o simulador de ponto de equilíbrio e de lucro. Para que você consiga saber quanto que você tem que vender de cada prato, você precisa inserir um único dado. E a planilha vai falar para você quanto que você precisa vender para ter lucro, com base nos seus custos e nos seus pratos que você vende. O dado que você precisa inserir é essa aqui, ó, o percentual de participação em volume. Você tem que colocar para cada prato quanto que você vende percentualmente deles em relação à sua venda total, de forma que a soma de todos dê 100%. Então, vou supor que o arroz com ovo, que eu já tinha cadastrado aqui, eu vou colocar 15% da minha venda, o pão com calabresa 50% e os outros 35% que sobram vão ser do hambúrguer simples, de forma que eu tenho 100% dividido entre os três. Então, como que você obtém esse dado? Veja quanto que você vende de cada um dos pratos e vê o percentual que cada um ocupa, totalizando 100%. E aí você insere esse dado aqui. Uma vez você inserido isso, você vem aqui na Simula Lucro. E aí o que essa aba vai te trazer? Essa aba vai te trazer quanto que você precisa vender para que você tenha um lucro desejado. Se eu inserir o lucro desejado de 0, significa que eu quero saber quanto que eu preciso vender para chegar no meu ponto de equilíbrio, para não ter prejuízo. Então, quando eu tenho lucro igual a 0, eu não estou tendo prejuízo. E aí, quando você insere 0 aqui, ele fala, ó, você precisa vender 9.983, com base naquela participação que você fez. Se você voltar aqui no cadastro dos pratos, nessa coluna aqui de quantidade, vai ter a quantidade de 400 pratos que você precisa vender. E aí, quando você divide percentualmente para cada prato conforme você colocou, significa que você precisa vender 60 arroz com ovo, 200 pão com calabresa e 140 hambúrguer simples. Tão simples quanto isso. E aí, quando eu multiplico essa quantidade pelo preço de venda, que já está calculado aqui, ele dá quanto que você precisa vender para cada produto, totalizando os 9.983 que nós vimos aqui.
E aí, caso você pense assim, beleza, já entendi que eu preciso vender exatamente essa quantidade de cada produto para não ter prejuízo. Por quê? Porque eu vou vender essa quantidade, vou ter custos variáveis em cima, vou ter custo de produto em cima, vou pagar o meu custo fixo e aí tá certo, vou ter determinado lucro. Agora, e se eu quiser um lucro, por exemplo, de 5 mil? Quanto que eu preciso vender para ter um lucro de 5 mil? Você insere o lucro desejado de 5 mil e a planilha calcula tudo para você. Porque quando você vende 21 mil, o seu custo variável vai ser de 22%, que é 4.600. O custo da mercadoria vendida, que é o custo de produto, é 7 mil. E o meu custo fixo, que não muda, mesmo se eu não vender nada e vender um monte, é de 4.470. Quando eu abato de 21 mil, 4.600, 7 mil, 4.400, sobra 5 mil. E aí, quando você volta aqui na relação de pratos, de novo, ele fala para você, ó, agora você precisa vender 849 pratos, dos quais 127, que é 15%, é arroz com ovo, 50%, que é 424, é pão com calabresa, e 35%, que é 297, é o hambúrguer simples. Aí o faturamento de cada um deles vai estar nessa coluna e o total vai dar 21.149, que é o que nós vimos aqui. E aí nesse cenário você tem 5 mil de lucro. Então você consegue de forma bem rápida inserir um valor de lucro desejado, volta aqui para essa planilha, ver quanto de cada prato você tem que vender, que é aquela proporção que você falou, e aí com isso você vai ter o resultado de lucro por prato e quanto que você tem para venda. E agora existe uma parte final da planilha que é quanto que você precisa comprar de ingrediente para colocar em prática esse resultado. Existe uma forma um pouco mais simples de fazer, que é você utilizar os valores que o simulador de lucro te deu. Então vou fazer, por exemplo, 127 pratos de arroz com ovo. E aí eu vou te falar quanto que você precisa de ingrediente para fazer isso aqui. Idem para todos os outros pratos. Ou você vem e coloca uma quantidade estimada. Ah, eu vou colocar a venda de 38 arroz com ovo, mais 25 pão com calabresa, mais 32 hambúrguer simples. É a quantidade estimada. Existe a quantidade calculada, de acordo com o simulador de lucro, que está nessa coluna, e existe também a quantidade de pratos estimada. Você está estimando, não é necessariamente esse valor aqui. Aí, uma vez inserida essa quantidade estimada, você volta aqui no cadastro de ingredientes e seleciona entre estimado ou lucro. Lucro vai levar em conta essa coluna aqui, que ele calculou, quantidade de pratos para você ter o lucro que você quer. E o estimado, quando você seleciona estimado, ele vai levar em conta essa coluna aqui, que é a quantidade de pratos que você está estimando vender. A partir desse dado, ele vai calcular quanto de ingrediente você precisa para ter essa venda. Então, por exemplo, se eu colocar o estimado, ele vai levar em conta essa quantidade de pratos aqui. Para fazer 38 arroz com ovo, para fazer 25 pão com calabresa e para fazer 32 hambúrguer simples, ele vai utilizar essa quantidade de ingredientes aqui. Ele vai usar 9,5 quilos de arroz, 5,7 quilos de feijão, 12,5 quantidades de calabresa, 158 quantidades de ovos e assim sucessivamente. Se eu quiser saber quanto que eu preciso ter de cada ingrediente para fazer essa quantidade que ele está me dando aqui no simulador de lucro, eu venho aqui e mudo para lucro. E ele vai recalcular todos os valores. E aí o que é interessante aqui? Você consegue saber quanto que você precisa comprar para conseguir fazer todos esses pratos. Por quê? Ele já calcula a quantidade para você. Você só precisa entrar quanto você tem em estoque hoje de cada um desses produtos e com quanto estoque você quer terminar essa semana, esse mês, etc. E ele vai fazer uma conta de que se eu já tenho esse tanto em estoque, eu quero fechar com esse, e eu preciso vender tudo isso aqui, eu preciso comprar tanto. Vai aparecer aqui para você nessa coluna quanto que você precisa comprar. No caso do arroz, eu tenho 17 quilos em estoque hoje e quero terminar com 10. Eu não quero zerar o meu estoque, eu quero terminar com 10, para sempre ter ali uma reservinha. Então eu insiro o meu estoque final. Ele fala o seguinte, se você tem 17 hoje, quer terminar com 10 e vai usar para produzir tudo aquilo de prato, 31,87 kg, você precisa comprar 24,87 kg, vai dar quase 5 sacos de arroz. Você vai ter que comprar 5 sacos de arroz. Então isso vale para cada ingrediente. Com isso, nós praticamente finalizamos todas as atribuições dessa planilha de inteligência em negócios alimentícios. Você consegue, como eu falei, cadastrar produtos, fazer a precificação dos pratos, eventuais mudanças em custos de produtos já vai impactar diretamente a precificação do prato, consegue acompanhar e repassar os seus custos fixos e variáveis, consegue estimar uma compra,
e consegue estimar também quanto que você precisa vender para dar determinado lucro. É uma planilha que é o pontapé inicial ideal para o seu negócio. Como eu disse, caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais!